Então, pessoal, na nossa questão 3, ele pede aqui para demonstrar o equilíbrio do nó D. E como que eu faço isso? Eu pego simplesmente os esforços que chegam aqui no meu nó D, tanto esforço normal como esforço cortante, e eu vou demonstrar o equilíbrio dele. Então, como que eu costumo fazer isso? Eu coloco o ponto D aqui num eixo de referência x e y e vou colocando o esforço normal e esforço cortante de cada barra que vai chegando ali no meu ponto D, tá? Então, aí eu faço somatória de forças em x igual a zero e somatória de forças em y igual a zero. Isso garante, então, o equilíbrio de nó para forças horizontais e verticais. Só que a gente tem que depois garantir também esse equilíbrio para momentos, tá? Mas isso a gente vai fazer depois. Vamos começar, então, aqui a minha seção S2. Só minha seção S2 que chega aqui no meu ponto D, né? Minha seção 1 não me interessa porque ela chega aqui nesse ponto. Na minha seção S2, começando com esforço normal, então o esforço normal vou pintar aqui de vermelho. De esforço normal na minha seção S2, nós temos menos 13,835. Então o esforço normal ele estaria assim na minha seção, né? A gente fez uma seção assim, então ele estaria nesse sentido. Só que como ele deu negativo, então ele está em sentido oposto, tá? Aí, como eu quero a força saindo do nó e a minha seção está chegando no meu nó, eu vou inverter o sentido dela aqui, beleza? Então, assim, essa força aqui é de 13,835 toneladas força. Ok, agora eu vou colocar o esforço cortante. Então, o esforço cortante na minha seção S2 deu positivo igual a 2,906. Então, vamos lembrar lá, esforço cortante da minha seção, ele gira nesse sentido aqui, né? Para cá. Ele é nesse sentido aqui na minha seção, girando em sentido horário com relação à minha seção. Então, se ele está para cá e eu quero saindo do meu nó, eu vou colocar ele em sentido contrário aqui, que seria nesse sentido aqui. Aí, como é cortante, vou pintar de uma corzinha diferente aqui. Vou colocar assim. Só que não é nesse sentido, né? Acabei de falar. Eu vou inverter o sentido aqui. Então, a minha cortante ela vai ficar sendo nesse sentido aqui. Ok? Pronto. Então, fizemos aqui a cortante e a normal da minha seção S1. E essa cortante ela tem o valor aqui ó, de... Cadê? 2,906. Beleza. Agora na minha seção S3 eu tenho uma normal aqui, ó, tracionando a minha barra, né? Então eu vou ter ela saindo do meu nó igual a 2,5. E uma cortante aqui relacionada à minha seção S3, ó, VS3, eu tenho aqui de 16,1. 16,1, a minha cortante ela estaria nesse sentido aqui, né? Então eu coloco ela aqui para baixo. Uma cor diferente. E essa cortante tem o valor de 16,1 toneladas força. Ok. Agora, vamos para a nossa seção S3. Na nossa seção S3, deixa eu só pintar mais forte aqui essa cortante. Na seção S3, nós temos uma normal aqui ó, de 2,5 toneladas. Na seção S4, perdão, nós temos uma normal de 2,114. Então, é uma normal de tração. Eu sei que já sai do nó. Essa normal aqui é de 2,114. E nós temos também uma cortante aqui na seção S4 de 5,510. Então, na minha seção S4, o que a gente tinha? Nós tínhamos aqui ó, um corte e nós tínhamos a cortante nesse sentido aqui, não tínhamos? Ó, girando no sentido horário. Então, como eu quero saindo do nó, eu só pego e inverto essa cortante na hora de colocar ali. Então, eu sei que ela tem o valor aqui de 5,510 toneladas força. Beleza? Então, fechou. Agora, do que eu preciso? Preciso dos ângulos, né? Esse ângulo aqui é gama, se refere a esse par de forças aqui. Esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui é beta, logo esse ângulo aqui é beta, que é o mesmo desse, ó, se refere a esse par de forças aqui. E nós temos aqui forças diretamente sobre nosso eixo, que é 16,1 e o 2,5. Então, vou chamar esse daqui de eixo X, eixo horizontal é o eixo X, e aqui o eixo Y. Então, o que eu vou fazer? Somatório de forças em cada um desses eixos.
Somatório de forças em x. O que eu vou ter? Vamos lá. Aqui eu não vou decompor força por força, vou tentar fazer de um jeito meio direto, mas você pode separar cada nozinho ali e ir decompondo cada uma força que tiver inclinada aqui, tá? Então, tomando o sentido para a esquerda como sendo positivo, eu vou ter primeiro ó, a componente dessa força aqui, 2,114 aqui para a esquerda. Então, 2,114 cosseno do ângulo gama. Cosseno do ângulo gama é aqui, 5,4 pela raiz de 15,4 ao quadrado mais 5,4 ao quadrado. Ok, agora essa força aqui também produz uma componente horizontal. Ela está para a direita aqui. Então, menos 5,510 vezes o seno desse ângulo gama, que aqui é 15,4 pela raiz de 15,4 ao quadrado mais 5,4 ao quadrado. Ok. Aí nós temos em x, vamos pegar essa força que está direto no eixo x aqui, para a direita, menos 2,5. Essa força aqui não produz componente, né, porque ela está exatamente sobre o eixo y. E nós temos essa força aqui de 2,906 produzindo uma componente para a esquerda. Então, mais 2,906. E ela vai multiplicar o seno desse ângulo beta, referente a esse par de vetores aqui. Então, seno do ângulo beta, que é 7 pela raiz de 7 ao quadrado, mais 2,25 ao quadrado. Ok? Só que ainda temos a componente aqui para a esquerda também, de 13,835. Então, mais 13,835, que multiplica cosseno desse ângulo beta. E cosseno de beta é ali 2,25 pela raiz de 7 ao quadrado mais 2,25 ao quadrado. Tudo isso vai dar igual a... Aqui, pessoal, deu 0,0001. Tá? Então, isso daqui a gente pode, com certeza, aproximar para zero. Tá? 3 casas aqui com zero. Então, a gente garantiu o equilíbrio do nó para forças horizontais. Vamos fazer a mesma coisa agora para forças verticais. Então, para as forças verticais, deixa eu pegar isso daqui. Dá uma diminuída aqui. Vamos lá. Somatório de forças em y vai ter que ser igual a zero também. Então, vamos lá. Para somatório de forças em y, vamos começar aqui com 16,1. Então, para baixo, positivo. 16,1. Aí, essa força aqui produz uma componente para cima, menos 2,114, vezes a componente aqui para cima seria seno do ângulo gama. Seno de gama, temos aqui 15,4 pela raiz de 15,4 ao quadrado, mais 5,4 ao quadrado. Ok? Temos ainda essa força de 5,510, produzindo uma componente aqui para cima, né? Então, ela vai ser menos também. Se aqui eu usei seno de gama, aqui eu vou usar cosseno, né? 5,510 vezes cosseno do ângulo gama, que é igual a 5,4, pela raiz de 15,4 ao quadrado, mais 5,4 ao quadrado. Ok. Então, essas duas forças já foram, 16,1 já foi. Agora, nós temos essa força aqui de 13,885, produzindo uma componente para cima, então negativo, de menos 13,835 vezes o seno desse ângulo beta, seno de ângulo beta, 7, pela raiz de 2,25 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, né? Ok? Beleza, essa força já foi. Agora temos essa força produzindo uma componente para baixo. Então, mais, nós temos ali 2,906 vezes, se aqui eu usei seno de beta, eu vou usar aqui cosseno de beta, 2,25
pela raiz de 2,25 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Agora sim, vamos ver. Essa força já foi, essa para baixo foi, essa aqui já foi, essa aqui também já foi aqui, e essa aqui também já foi. Só conferindo os sentidos. Aqui nós temos para cima, aqui nós temos para cima, para baixo e para baixo. Tudo isso ela resulta em resultado D igual a menos 0,0002. Então, tranquilamente podemos aproximar para zero também, tá? Isso daqui não deu exatamente igual a zero, sem essas casas decimais aqui, porque a gente fez arredondamentos aqui, né? Mas garanto que se você não fizer nenhum arredondamento, vai dar igual a zero certinho, ok? Então, beleza. Conseguimos garantir o equilíbrio das forças nesse nó D. Agora falta o equilíbrio de momentos, né? Então, aqui para momentos. Então, pessoal, para momentos, eu tirei um print aqui do próprio diagrama de momentos fletores. Como que a gente vai verificar esse equilíbrio? A gente vai pegar o nó D aqui e vai considerar os momentos aqui que estão chegando no nó D. Sempre a gente faz isso da barra para o diagrama, tá? O que isso significa? Significa que aqui no meu nó D, no momento fletor, ó, eu tenho um momento saindo da barra para o diagrama, ó. Sempre aqui, ó. Aqui, com esse valor aqui, ó, de 87,924. E aqui, do mesmo ponto, ó, ponto D, indo da barra para o diagrama, ó, então assim, eu tenho 89,918. E aqui nesse ponto, ó, indo da barra para o diagrama, eu tenho um momentinho aqui de 1,996. Então, resumindo, aqui no ponto D, o que eu vou ter? Vou ter um momento aqui, outro momento aqui e um momento menor nesse sentido. Esse momento aqui é 89,918, esse daqui é 87,924 e esse último aqui é 1,996. Agora, se a gente fizer a somatória desses momentos fletores aqui no ponto D, aqui é o ponto D, o que nós vamos ter? Ó, no mesmo sentido, nós temos 87,924 mais 1,996 e menos, no outro sentido, 89,918. Fazendo essa somatória, nós temos aqui 0,002, que, novamente, aproximadamente igual a zero. Então, nós temos o equilíbrio. Então, nós temos o equilíbrio do nó D satisfeito, tanto para forças quanto para momentos. Beleza, pessoal? Vamos agora para a nossa última questão. Então, a questão 5, ela pede determinar as expressões dos momentos fletores e respectivos intervalos de validade, assim como traçar os respectivos diagramas do pilar KB. Então, o pilar KB, ele está aqui na minha estrutura 4, né? Então, estou aqui com a minha estrutura 4, com todos os carregamentos presentes nessa estrutura 4. Ó, temos as forças que são transferidas aqui no nó B, no nó E e no nó L pela minha estrutura 2 e 3. Temos as reações de apoio. E para determinar as expressões de momentos fletores no meu pilar KB, eu vou precisar fazer seções, né? Então, percebo que não tenho mais aquela força concentrada aqui resultante do carregamento distribuído, né? Então, quando a gente faz o cálculo de seções, elas realmente não entram como força aplicada aqui no nó, porque elas não são, né? Aqui eu tenho carregamento distribuído nessa barra, e assim como eu tenho carregamento distribuído na barra EF. Então, eu vou tentar fazer aqui de forma mais direta, porque já está bem longo esse vídeo. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer uma seção entre esses dois pontos, que a gente tem um nó e outro nó aqui, né? Então, uma seção S1 aqui. Aí, outra seção S1 entre o ponto L e o ponto F. Seção S1 não, seção S2, né? Aí, entre esse ponto e esse, eu vou fazer outra seção aqui, seção S3. E entre o ponto F e o ponto B, eu vou fazer uma seção S4. Só que essa seção S4, eu vou do B até o F. A seção S3 eu vou do E até o F, seção S1 do K até o L, seção S2 do L até o F, e vamos calcular aqui nossas seções. Aí, pessoal, o que eu vou usar de convenção? Minha convenção vai ser o seguinte, ó, seções para cima, eu vou usar uma convenção dessa maneira aqui. Esse vai ser o meu sinal de momento fletor. Seções para baixo,
Eu vou usar essa convenção aqui de momento fletor, e seção à direita a gente sabe a convenção de momento fletor, que é uma coisa assim. Então vamos lá, vamos primeiramente para a nossa seção S1. Então, como eu falei, eu vou fazer de maneira mais direta aqui. Então, a minha seção S1, primeiro definindo o intervalo de validade dela, ela varia de y igual a 0 até o y igual a 8,4 metros. Ok. Então, começando aqui na nossa seção S1. Então, vou utilizar essa convenção aqui. Ó. Então, nós temos MS1 igual. Nós temos aqui ó, 402 de momento de engastamento, 0,98 tonelada força-metro, girando no mesmo sentido que o momento da minha seção. Então, menos 402,98, ok? Aí nós temos, dentro dessa seção, ó, essa carga aqui produzindo momento com relação à seção. A distância dessa carga até minha seção S1 vai ser y. Então, em sentido contrário do nosso momento, ó, mais 72,3 y, ok? E nós temos parte desse carregamento distribuído aqui, distribuído sobre y também. Então, nós temos um momento negativo aqui, né? Porque ele está girando no mesmo sentido do nosso momento. Então, menos. Aí nós podemos usar QL ao quadrado sobre 2. O Q é 6, o L é y ao quadrado sobre 2. Então, descobrimos aqui nossa expressão do momento fletor para a minha seção S1. Aí, como ele pede para calcular o diagrama também, vamos calcular o momento fletor nos extremos. Então, para y igual a 0, nós vamos ter um certo valor, e para y igual a 8,4, nós vamos ter outro valor. Para y igual a 0, nós vamos ter menos 402,98 toneladas força-metro. E para y igual a 8,4, o que nós vamos ter? Substituindo 8,4 aqui, nós vamos ter menos 7,34 toneladas força-metro. Então, toda essa parte aqui de K até L está solicitada ali por um momento que traciona o lado de fora aqui da minha estrutura, né? Então, o que está acontecendo aqui? Como o momento deu negativo, significa que o momento da minha seção, ó, ele está nesse sentido aqui, né? Contrário à nossa convenção. Significa que ele está comprimindo a parte de dentro da minha estrutura e tracionando o lado de fora, né? Então, a gente vai desenhar esses dois momentos lá na hora de fazer o diagrama para o lado de fora da minha estrutura. Agora, minha seção S2, vamos fazer a mesma coisa. Seção S2. Vai ter a mesma convenção de sinais, que é essa aqui. Definindo o intervalo de validade da minha seção, nós temos não partindo de 0, né? Vamos partir do limite anterior, que é 8,4, até o 15,4. Ok? Então vamos lá. MS2 é igual. Temos a mesma coisa aqui, ó. Nós temos menos 402,98, a mesma convenção, né? Aqui. Aqui nós também vamos ter ó, mais. Agora nosso y ó, vai daqui até aqui. Então a distância dessa força até a minha seção S2, que está aqui, é y também. Então mais 72,3 y, ok? Aí nós temos essa carga aqui, né? Essa carga aqui não vai entrar porque está alinhada com a minha barra. Essa carga aqui também provoca um momento aqui na minha seção S2. E esse momento, ele multiplica a distância ali de y, que é tudo, né, na minha seção S2, menos 8,4. Então, produzindo um momento positivo, mais 5,959 vezes y menos 8,4. Ainda temos parte do carregamento distribuído aqui até a minha seção S2. E isso a gente pode utilizar o mesmo QL ao quadrado sobre 2, né? Então, 6y ao quadrado sobre 2. Então, essa expressão aqui do momento fletor na minha seção S2. Vamos simplificar mais esse momento fletor aqui. Então, pessoal, simplificando aqui a expressão do meu momento fletor, nós temos menos 453,0356 mais 78,259y menos 3y ao quadrado.
Substituindo aqui o y igual a 8,4, nós temos o momento de menos 7,34 tonelada-força-metro, o que está super coerente, porque o momento no mesmo ponto da minha seção anterior tem que dar igual, né? Porque aqui a gente não tem uma carga-momento concentrada que provoque alguma descontinuidade. O y igual a 15,4, nós temos 40,673 tonelada-força-metro, ok? Então, nesse ponto aqui, a gente muda o sentido do diagrama. Antes a gente estava desenhando aqui do lado de fora. Agora, como deu um momento positivo, significa que ele está tracionando a parte interna aqui do meu pilar KB. Então, é isso. Seção S2 também está feita. Vamos para a nossa seção S3. Na minha seção S3, eu tenho um intervalo de validade de x, né? Agora eu estou trabalhando com x igual a 0 até x igual a 5,5. Então, de 0, x até 5,5. Então, vamos lá. MS3 igual. Lembrando que nossa convenção de momento fletor é essa aqui, né? Momento aqui positivo. Na verdade, como está do outro lado da igualdade, momento negativo vai ser no mesmo sentido que o momento fletor aqui da minha seção. Então, vamos lá. O 29,575 produz um momento aqui negativo, né? Que é menos 29,575 vezes a distância dessa força até minha seção S3, que é sempre x, né? Essa carga aqui não vai entrar, certo? Está alinhada aqui com a barra e nós só vamos ter o carregamento distribuído aqui produzindo também um momento negativo, menos Q, que é 3,5, L ao quadrado, que é x ao quadrado, sobre 2. Então, achamos nossa expressão do momento fletor para a minha seção S3. Agora, basta a gente substituir os extremos. Então, para x igual a 0, nós vamos ter um momento igual a 0 tonelada-força-metro. Para x igual a 5,5, nós vamos ter um momento igual a menos 215,6 tonelada-força-metro. Aí, como deu um momento negativo, significa que ele é desenhado aqui para cima, certo? Agora, a nossa última seção, seção S4. Na minha seção S4, eu parto aqui do y igual a 0. Então, variando de y igual a 0. E vou até 15,4 metros. Então, utilizando a nossa convenção aqui, ó, um momento negativo aqui do outro lado da igualdade já passando vai ser o momento que estiver girando aqui no sentido anti-horário, certo? Então, nós vamos ter esse momento aqui, ó, positivo, né? Porque ele vai estar produzindo, é a única carga que produz momento com relação à minha seção S4, vai estar produzindo aqui um momento positivo. Então, 16, primeiro colocar MS4, né? Então, esse MS4 é igual a 16,641 vezes a distância dessa carga até a minha seção, que seria y. Pronto. Essa é a nossa expressão de momento fletor na minha seção S4. Então, substituindo os extremos aqui, nós temos para y igual a 0, nós temos 0, e para y igual a 15,4, nós temos 256,271 toneladas força-metro. Então, pessoal, agora a gente vai desenhar o diagrama de momentos fletores aqui da minha seção S1. Da minha seção S1 não, do meu pilar KB, né? Aqui nós temos o ponto K, aqui nós temos o ponto B. Então, a gente vai acabar fazendo da estrutura inteira, né? Porque esse ponto aqui ele chega no meu pilar KB e também tem o diagrama de momentos fletores aqui. Então, vamos começar pela minha seção S1. Na minha seção S1, eu tenho a minha seção nessa barra aqui, ó, cortando a barra KL. Nós temos de Y igual a 0 até Y igual a 8,4, então mais ou menos aqui, né? Nós temos o meu limite da minha seção. Para y igual a 0, ó, eu saio com um momento negativo de menos 402,98, que a gente tinha comentado, ó, que ele está nessa maneira, então está tracionando o lado de fora. E a gente sempre desenha o diagrama de momentos fletores tracionando o lado de fora da minha estrutura. Ok, agora no outro limite da minha seção, que seria para y igual a 8,4, eu tenho ali ó, menos 7,34 toneladas força-metro. Então, mais ou menos aqui assim, ó, eu tenho um momento bem pequeno aqui. 7,34 toneladas força-metro. Deu negativo, então a gente desenha do mesmo lado, né? Agora para minha seção S2. Vamos lá, minha seção S2, nós temos para o limite
inferior, ó, o mesmo momento aqui, ó, sai de 7,34 também. E na outra ponta, nós temos no outro limite, que é chegando aqui no ponto D, não é no ponto D, no ponto F, nós temos um momento de 40,673. Então, aqui no ponto D, temos um momento aqui de 40,673 tonelada força metro. Aí, ok, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar, eu sei que durante toda essa barra eu tenho uma função do segundo grau, né? Então eu vou ter uma parábola. Então eu posso pegar e ligar esses pontos aqui, ó, através de uma parábola. Eu sei que essa parábola vai passar por esses 3 pontos, porque são 3 pontos do meu diagrama. Então ela vai ser mais ou menos assim, ó. Pegando esses 3 pontos aqui. Tentei desenhar, mas ficou terrível, né? Mas depois, se vocês quiserem, vocês podem jogar no FTools, ver como é que fica certinho esses diagramas. Aí, pessoal, falta um ponto aqui do meu diagrama, que é o momento máximo aqui na minha seção S2. Aqui está bem claro, né, que o momento máximo na minha seção S1 é igual a 402,98, ele acontece aqui no apoio. Agora, o que acontece aqui na minha seção S2, né? Nós não temos o ponto de máximo aqui. Então, como a gente fez por seção aqui, poderia também pendurar o diagrama de carregamento distribuído, mas vamos encontrar do jeito antigo lá o momento máximo na minha seção S2. Então vamos lá, seção S2, momento máximo. Então do que eu preciso para calcular um momento aqui um momento máximo na minha seção S2? A gente precisa primeiro da coordenada dele, né? De onde que ele está aplicado com relação à minha barra, com relação à minha seção S2. Qual que é o y máximo, né? Então, para isso, a gente precisa da força cortante. Porque eu sei que, se vocês lembrarem daquela regrinha, o momento ele é máximo quando a cortante ela é nula, tá? E para isso, a gente sabe que a derivada do momento fletor, ou seja, da equação do meu momento fletor, ele resulta na força cortante. Então, vamos fazer a derivada dessa equação aqui, ó. O que nós temos de derivada? Nós cortamos isso daqui, ó, a derivada de uma constante é igual a zero. Derivada de y, a gente pode substituir 1 aqui, né? Fica só 78,259. Então, a nossa cortante, VS2, ela é igual a 78,259 menos... Aí vamos lá, derivada disso aqui. Lembra? Passo 2 multiplicando, diminui 1 do expoente. Então, temos menos 6y. Ok? Então, essa é a nossa cortante ali na minha seção S2. E eu sei que, para o momento máximo, eu pego isso daqui igual a zero. Então, 72,259 igualando a zero, eu passo isso daqui para o outro lado, eu fico com 6y. Então, eu sei que o meu momento máximo ele acontece aqui no y igual a 78,259 sobre 6. O que eu faço agora? Eu sei que esse é o ponto de máximo, a coordenada de máximo ali da minha seção S2. Eu pego esse ponto aqui e substituo na minha seção. Então, substituindo esse ponto na minha seção, eu vou ter aqui, ó, MS2. Aqui, no caso, é máximo, né? Ele vai ser igual a... Aí eu pego e substituo o valor desse y aqui na minha equação, tá? Vou substituir aqui e vou ver quanto resulta. Então, para a minha seção S2, eu tenho um MS2 máximo, substituir esse valor aqui, ó, igual a 57,337 tonelada força metro. E eu sei que esse y está localizado a mais ou menos 13,043 metros. Então, a gente pode pegar aqui no nosso ponto, ó, temos esse aqui como sendo o momento máximo da minha seção. E ele é igual a 57,337. Dessa maneira aqui, tá? E o y é igual a 13,04, tá? Tá bem para cima aqui do 8.4 que nós temos aqui. Ok? Então, seção S2 feita. Esse é o diagrama da minha barra KF. Agora, para a minha barra EF, tá bem fácil aqui, né? Nós temos aqui, ó, no meu ponto F, nós temos um momento aqui, isso daqui vai ser minha seção S3, ó, um momento de menos 215,60, ou seja, para cima. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui e vamos colocar 215,60. Só que essa não é a linha do meu diagrama. Aqui a gente vai pegar e vai pendurar o diagrama
descarregamento distribuído. Então, tem mais ou menos aqui, ó. E sempre perpendicular à barra e no meio aqui, ó. Aqui, eu vou pendurar o QL² sobre 8, tá? Então, o QL² sobre 8, nós temos, ó, 3,5, então jogando aqui na calculadora, 3,5 vezes o L é 5,5 ao quadrado, sobre 8. Nós temos aqui um salto de 13,234. Então, um salto bem pequenininho aqui, né? Quase nada, em comparação a esse momento fletor. Beleza, agora, o que nos resta? Nos resta calcular a nossa seção S4. Então, a nossa seção S4, nós temos aqui um momento positivo, então está tracionando aqui a parte de fora da minha estrutura, né? E esse momento na minha seção S4, ó, é 256,271. Então a gente vem nesse ponto aqui, ó, e marca esse momento. Isso aqui vai ser um momento dessa maneira aqui, ó, mais ou menos assim, 256,271. Aí a gente pega e liga lá na outra ponta, que a gente sabe que o diagrama ele é nulo. Então, pessoal, dei uma achurada aqui para ver se fica de melhor visualização, só que o desenho aqui não está colaborando muito, né? Mas esse é o momento fletor do meu pilar KB. Isso daqui é o diagrama final, e assim a gente termina a resolução da prova de teoria. Vocês puderam ver que é uma prova tranquila, né? Você separando a estrutura, você basicamente faz o que a gente está acostumado a fazer, que é seções, diagramas. Então, o segredo está em separar a estrutura, separar o pórtico composto de maneira correta, deixando tudo isostático, né? Aí depois não tem segredo mesmo. Então, realmente, estava uma prova bem tranquila, tá? E é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.